Boa noite, senhora, boa noite, senhor. E a noite tem que ser boa porque o dia trouxe uma notícia triste para todos os jornalistas deste país. Uma coisa que aconteceu longe, lá no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Ontem, um jornalista formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, escritor, poeta, autor de 7 livros, foi assassinado a pedradas. Encontraram o corpo num terreno baldio, cheio de pedras, e nenhuma explicação por enquanto. A única coisa que se fala é que era um jornalista de política, atuou nos grandes veículos daquela cidade, incluindo a maior emissora de TV de Cuiabá, e era um jornalista combativo em relação ao presidente Bolsonaro. Eu parei hoje para ler alguns artigos dele, crítico, nunca desrespeitoso, mostrando, apontando aquilo que ele considerava uma falha, um equívoco, o que havia de díspare entre promessa e atitude. Nenhum desrespeito, nenhum insulto. E a polícia matogrossense diz que a principal linha é que ele foi vítima de uma emboscada e sofreu essa morte que era executada desta forma nos tempos de Jesus, quando matavam as pessoas à pedrada. É este o Brasil que nós queremos? Os jornalistas é que são os inimigos do povo? A informação é a inimiga do povo? Não é. Garanto para o senhor e para a senhora que os jornalistas, os professores, os cientistas, os pesquisadores não são os inimigos do povo. O maior inimigo do povo é o crime. E é o crime que nós precisamos combater 24 horas. A gente não pode aceitar que venha um ministro do STF e mande encerrar uma investigação contra o senador fulano, o deputado Beltrano. Se há indícios de crime, é para ser investigado. Essa técnica aí, esse arcabouço que se inventa para se jogar areia sobre o esterco, não é a vontade do povo brasileiro. Não queremos condenar ninguém, mas queremos que todos os indícios sejam investigados, para que nenhum jornalista morra, para que nenhum professor seja acusado de indignidade. O nome do jornalista é Marcelo Leite Ferraz e ele tinha apenas 38 anos. Isto não é justo e isto não deve acontecer, mas nenhuma vez no Brasil. Hoje nós recebemos alguém que está para vir ao nosso programa já faz tempo, mas é um político combativo, comprometido com a sua ideologia, com o seu grupo, mas hoje foi possível e ele está aqui conosco. É trabalho de garimpeiro achar alguém da oposição naquela Assembleia Legislativa. Tem 3. O deputado César Pires é nosso sócio
E hoje recebemos mais um deles, o deputado Adriano Sarney. Deputado, seja muito bem-vindo aos Analistas. Muito obrigado, agradeço esse convite. Demorei um pouco, mas estou aqui para que a gente possa conversar sobre o Maranhão, conversar sobre a política. Saudar aqui a você, Geraldo. Muito obrigado pelo convite, a Natanael, ao Felipe e a todo o público que vê o seu programa. Um programa certamente que é líder de audiência entre os programas maranhenses. Obrigado, deputado. O time completo hoje, Felipe e Natanael. Mas eu agradecer ao Adriano, né, Geraldo. Eu ia fazer uma brincadeira com ele que Geraldo não tinha sentido o clima da vinheta, né? A gente teve um probleminha, mas aí depois ele incorporou bem, né? É a musiquinha que falta para ele ou é porque ele não se olha no cabelo comprido? Entendeu? Eu acho que é as duas coisas. É a saudade que quando ele era bicho grilo, né? E tal. Lembra disso, Geraldo? Eu só te olho, eu não admito você com camisa sem gola aqui no programa. Mas com relação agora nós estaremos sendo monitorados, entendeu? Com relação à morte do jornalista, do colega, né? A gente lamenta até o fato, né? Porque, assim, acho que as oposições, as ideias, as ideologias devem ficar no debate, né? No parlamento, como está aqui o Adriano, nitidamente de oposição, com um programa livre, né? Para falar, para depor suas ideias. E assim deve ser, acho que na imprensa, na sociedade, tem os lugares para ter o debate. Acho que a sociedade, do lado de fora, não deve assimilar esse ódio como vem acontecendo. Às vezes a sociedade toma partido sem ter uma apuração correta dos dois lados, mais aprofundada e nessa ânsia de condenar, de atirar a primeira pedra, Geraldo, né? E nesse caso foram muitos, né? A gente acaba, né, voltando à barbárie e isso é prejudicial para toda uma sociedade, né? A pessoa tem que ter um julgamento, tem que ter uma apuração e mal sai uma notícia compartilhada por um grupo ideológico ou do outro, já saem os julgamentos prontos, acusando, achincalhando. A sociedade tem que dar um passo atrás também, senão a gente vai entrar para um caminho muito nebuloso. Pois é. Quer falar, Felipe, sobre o assunto? Não, eu só quero lembrar. Vamos deixar o Felipe começar aí. Só lembrar que quem cria os fatos são as pessoas. A imprensa somente registra. A imprensa analisa os processos. Ela consulta todo um envolto. Mas tem os pontos, né, fora da curva também, né, Felipe? Tem. No Maranhão nem se fala, né? Em todo é uma o Brasil, coisa impressionante. Né? A imprensa do Maranhão, diga-se de passagem... Mas é exceção, né? viu, Natanael? Assim como no meio de... As pessoas dizem político não presta. Não é verdade. Assim como entre os jornalistas, os advogados, os caminhoneiros, os taxistas, os operadores de empilhadeira, sempre existem aqueles que não são dignos de pertencer a um grupo. Mas todo homem, mulher, branco, negro, índio, sempre aparece um pedaço com defeito. Pois é como eu costumo dizer, né, Geraldo? Os gregos não erraram em formar essa consciência política. Exatamente. Quem se corrompeu foi o ser humano, né? No meio do caminho. Então, assim... Como sempre tem. Não defenda jornalista, não. Não defenda quem... Claro que sim, claro que eu defendo. Como é que não vai defender a classe? Tem que ter respeito. O problema é que tem que se definir, né? Quem são os bons parlamentares, quem são os bons jornalistas, quem são as pessoas que realmente têm resistência. Mas colocar tudo na mesma coisa e se sentir inatingível, não é nesse sentido, com que moral, olha que eu sou jornalista, com que moral o jornalista vai criticar, né, a classe jurídica do país, que está totalmente aí em xeque com as últimas declarações aí do Janot, se ele não tem o mesmo sentimento, se ele tem o mesmo sentimento corporativista. Então, assim, eu acho que tem que separar o que a sociedade precisa, ser correto, ser justo, independente de profissão. Né? Esse corporativismo aí não cabe mais, né? Olha, eu acho que o deputado Adriano, ele traz essa mensagem no processo de oposição, porque talvez a oposição do Maranhão nunca foi tão pequena, né, e tão individual. Não sei se o deputado concorda comigo, até porque, veja, os dois sentidos. Primeiro, que o deputado pode ser colocado como o único representante legítimo do grupo político que realmente defende o grupo Sarney. Defende com veemência, né? E, ao mesmo tempo, é o deputado de oposição que mais vai à tribuna realmente discutir o processo do governo do Flávio Dino.
E aí eu aproveito, deputado, e pergunto ao senhor, como é que o senhor faz essa leitura entre os governos que tiveram o Grupo Sarney, né, do qual o senhor é ainda o parlamentar atualmente que melhor representa o Grupo Sarney, não tirando nosso amigo César Pires, mas realmente César está mais para olhar. Como é que o senhor olha os governos de Rosiana, de Lobão, né, de João Alberto, em relação ao governo de Flávio? O que o senhor pode dizer que é diferente ou que é melhor? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que fazer justiça ao meu companheiro de partido, César Pires. Que também é legítimo, eu também quero falar isso. Por que eu acho que ele é legítimo? É bom provocar, deputado. Eu tenho que discordar nesse aspecto, porque o César Pires é do nosso partido, o Partido Verde. Ele foi secretário da Rosiana, eu nunca fui secretário da Rosiana, apesar de eu ser da mesma família, ser sobrinho da Rosiana, neto do Sarney, mas eu nunca trabalhei no governo Rosiana e nenhum governo. Quando eu entrei na política em 2014, minha família já fazia, o meu grupo político, né, já fazia oposição a quem se elegeu, que foi o Flávio Dino. Então, isto dito, o César, eu acredito que ele tem, assim, essa legitimidade de falar pelo grupo Sarney e de criticar também o Flávio Dino, que ele vem fazendo com muita autoridade, com bastante autoridade. Temos também outro deputado de oposição, que é o Wellington do Curso. O Wellington do Curso, ele nunca fez parte do grupo Sarney, mas ele é uma voz combatente contra o Flávio Dino. Hoje, no cenário que nós estamos vendo na Assembleia Legislativa, nós temos 3 deputados, principalmente atuantes nessa esfera da oposição consagramentada, né? Eu vejo que, em termos de partido, o PV, que é o meu partido, do qual eu sou presidente estadual, temos 3 deputados. O partido estadualmente é um dos únicos partidos de oposição no estado do Maranhão, o Partido Verde. Lá nós temos mais um deputado, que é o Rigo Teles, que é independente. Tem o MDB, que é o partido da Rosiana, que é um partido que eu entendo hoje, tem 2 deputados estaduais, eu entendo hoje que é um partido independente, né? Não colocaria nem na oposição, nem na situação, colocaria como partido independente. Então, quando você fala que a oposição está pequena, ela é bastante barulhenta dentro da Assembleia Legislativa, ela denuncia bastante, mas em termos de número, ela realmente tem apenas 3 deputados estaduais, porque o atual governo, vamos dizer assim, ganhou essas eleições no primeiro turno e dominou. Todos aqueles ex-sarneysistas que faziam a base da Rosiana, hoje apoia o governo Flávio Dino. É o que a gente chama de Partido dos Leões, né? As pessoas falam, mas o PCdoB, muitos jornalistas nacionais ligam para mim e dizem, o PCdoB cresceu de 5 prefeitos, de 2 deputados, e agora está com centenas de prefeitura, vários deputados e tudo. O que eu digo sempre para a mídia nacional? Não é o PCdoB, é o Partido dos Leões. Da mesma forma que isso ocorreu com o PCdoB, isso ocorreu com o MDB e com os outros partidos que ganharam o poder. Então, essa é a linhagem do Maranhão, que não mudou politicamente. Aqui eu posso dizer que o Maranhão, essa coisa da nova política, da coisa da fazer... Nada. O maior partido do Maranhão se chama Palácio dos Leões, Partido dos Leões, que sempre define as eleições em todas as eleições. Não definiu com a Rosiana em 2014, porque a Rosiana simplesmente, não sei o que aconteceu, mas não utilizou o Palácio dos Leões para colocar a máquina na rua e eleger o Edson Lobão Filho. Mas a gente viu que agora, na reeleição do Flávio Dino, a máquina do Partido dos Leões foi muito bem utilizada. Certo. Fazemos nossa primeira paradinha e voltamos em seguida com o deputado Adriano Sarney. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o deputado estadual Adriano Sarney, que é um dos 3 membros oficiais da oposição oficial, né? Ele citou alguns aí que diz que são independentes, mas são independentes que estão sempre votando com o governo, né, deputado? Vamos deixar os independentes quietos. Deputado, me diga uma coisa. Se
agora em 22, o seu grupo recuperasse o comando do Palácio dos Leões e do governo do Estado, quem o senhor acha que seria o primeiro deputado que ia voltar para o grupo? Bastante polêmico. Mas eu posso resumir. A maioria. Foi rápido, igual o Felipe disse. A maioria. E me avisaram antes de eu vir lá na redação, o seguinte, não tenta dar um drible no Adriano, que ele é mais rápido do que tu pensa, entendeu? Como eu o conheço desde criança, eu sempre soube que ele até quando ele corria, quando era menino, o bicho já era danado. Então, Adriano, você falou ali desse momento, eu também concordo com você quando se fala o Partido dos Leões. Esse, historicamente, sempre foi assim no país todo. Infelizmente, a política é assim, né? Por isso, talvez a gente precisa dar uma guinada e todo mundo chega com ele, vamos mudar, vamos fazer, e a cada ano a coisa se repete. Porque a política, né, é muito mais complexa do que sintetizada na propaganda eleitoral. Essa é uma crítica que eu faço a todas as correntes, tanto de direita e de esquerda, e a coisa, né, está estagnada ainda. Então, assim, eu concordo plenamente com isso. Mas, assim, como é que você avalia, Adriano? Porque, assim, você, né, começou a ter essa consciência ideológica ali com o seu grupo no poder, né? E, com certeza, ali, mesmo não tendo nenhum cargo eletivo, mas viu essa transição passando. O que você acha que aconteceu ali, né, naquele ano que foi crucial ali para o Grupo Sarney perder a eleição? Eu acho que houve até um desinteresse, como você mesmo disse ali, que você não sabe o que aconteceu, mas o que você de dentro ali viu ali para acontecer, chegar naquele ponto ali, daquele marasmo que foi a campanha de 2014? Pois é, já questionei muito essa situação. Eu acho que, lógico, tem um histórico, né, em 2002, que as pessoas falam muito de 40 anos atrás. Eu tenho 39, então eu não estava dentro da política. Eu tenho uma história, estudei, me formei, já trabalhei em multinacionais, fui executivo de multinacionais e decidi voltar ao Maranhão, ter minha família, meus filhos, todos nasceram aqui, eu sou ludovicense também. E eu acompanho mais a política de 2002 para cá. Por que 2002? 2002 foi no governo Zé Reinaldo. E eu acho que a questão da virada em relação a Rosiana e ao grupo da Rosiana foi no governo Zé Reinaldo. Eu acho que não foi na vitória, que fala, não, porque na vitória Flávio Dino ganhou da família Sarney em 2014. Eu não acredito, eu acho que não está certo, Felipe. Eu acho que a virada ocorreu no governo Zé Reinaldo. Quando foi possível, né? Quando o governo Zé Reinaldo rompeu com o Grupo Sarney, aí que realmente começou essa transformação, vamos dizer assim, não é uma transformação, mas é a alternância daquele momento, porque a Rosiana ainda estava muito forte, o grupo ainda estava muito forte. Então essa alternância ele começou com o Zé Reinaldo rompendo. E ali para frente é história, todo mundo sabemos disso. Então, o que ocorreu em 2014 já foi uma série de consequências da campanha. Semente que germinou ali. Existia a semente, existia a vontade, né? Então o senhor entende que ali nesse processo culminou com aquilo ali. Culminou, porque ali quando tinha um governador que rompeu com o grupo e fez campanha para o Jackson, o Jackson ganhou as eleições, depois teve toda aquela briga jurídica que culminou na volta da Rosiana. Depois a Rosiana ainda conseguiu se reeleger. Com um preço muito caro para o grupo, inclusive. Quer dizer, a leitura da população, às vezes, não é a mesma leitura que as urnas falam, deputado. Uhum. Né? Então, quando Rosiana volta de novo ao poder, em 2010, se fazia essa leitura, né, principalmente os jornalistas especializados e os marqueteiros, fazia das consequências que teria essa eleição de 2010 para frente. E realmente foi o que aconteceu. Com 4 anos, o desgaste era tamanho que não havia mais a possibilidade, né? E talvez o candidato que foi colocado por imposição, né, isso não estamos nós falando, isso na época as matérias mostravam isso, que era o Edson Lobão Filho,
né, não era o candidato correto, né, porque não havia o processo e não havia interesse também do grupo. Pois é, tem 2 detalhes aí importantes que a gente tem que falar em relação a isso. O primeiro é que esse desgaste, a gente tem que analisar bastante, aqui os analistas, vamos analisar isso daqui, porque teve aquele revés jurídico. E depois, lembre-se que mesmo com a vitória, com a volta, deixou um desgaste na população muito grande. Muito bem, mas ela se reelegeu em primeiro turno, inclusive ganhando do Jackson e do Flávio Dino. Então, esse desgaste, naquele momento ele não existia. Aí eu vou além naquela agora. eleição também, deputado, né, foi também no limite da esperança do primeiro turno, porque assim, a diferença foi muito pouca. E assim, mas a oposição não se uniu. Pois é. A oposição não se uniu. O grupo do Jackson não se uniu com a turma do Flávio. Até hoje nunca se uniram, diga-se de passagem. Ali foi os 2,5% que se precisava naquele processo, não aconteceu. Entendeu? Por quê? Porque a oposição, de forma não inteligente, não estou chamando a oposição de burra, por favor, nem a situação, mas não foram inteligentes. Mas eu considero também, Felipe. Qual é a conclusão, deputado, o que o senhor estava falando? E a conclusão é o seguinte, é que o candidato em 2014 se chamava Luiz Fernando. Luiz Fernando foi Casa Civil, tinha um nome lá em cima, tinha feito uma excelente gestão em São José de Ribamar e estava em alta e era o candidato. Todas as obras do governo, BNDES, tudo que o governo trouxe era Luiz Fernando que fazia. E aí aconteceu essa fatídica tarde, eu não sei o que ocorreu, aí é igual a reunião entre José Sarney e Flávio Dino. Opa, que vamos ninguém falar sabe sobre isso. Ninguém sabe que realmente nós vamos ocorreu. Falar sobre eu isso. não sei. Não, deputado. Tu tem que saber, Adriano, não é possível. Deputado, vamos mas até... eu não sei o que aconteceu com o Luiz Fernando. Mas então, houve acordo. Se o Luiz Fernando detalhe dessa reunião, se o Luiz Fernando fosse candidato, eu tenho certeza que dificultaria mais. Seria diferente. Até porque, assim, justiça seja feita com o Edinho Lobão, ele encarou o desafio. Opa, pagou o preço. Né? Pagou um preço alto, foi para um confronto que já vinha ali, aquela coisa como o Adriano falou, e eu concordo. Vem se construindo, né, essa rejeição à longevidade da família Sarney no poder. E quando o Edinho topou o desafio, já era em cima da hora. Mas não tinha o flegma e a sensibilidade de um Zé Sarney e de um Lobão. Ali não tinha, o sentimento já era de vitória do O menino já entrou estragado. Ele chegou para ser o candidato, para salvar os outros candidatos a deputado, os senadores e tal, porque não tinha mais tempo. Quem tinha sido preparado era o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando saiu, então foi pego desprevenido. Então foi uma espécie de, assim... Vamos para a luta, e ele foi um corajoso, foi um guerreiro naquele momento, entendeu? Também. Ele foi pro sacrifício pelo grupo. Começou a acordar cedo, 9 horas já estava lá fazendo campanha. Começou aqui a confusão dele. Começou aqui a confusão. Aguará, diga-se de passagem, sempre à frente do processo, que desencadeou a velha história do 9 horas. Porque até hoje as pessoas, quando encontram ele, querem provocar, olham para o relógio. Isso é uma maldade. Não deviam fazer isso com o rapaz. Adriano, você disse lá, né? A gente sabe também que foi muito badalado na imprensa na época esse rompimento lá do Zé Reinaldo com o Grupo Sarney. E dentre as muitas coisas jogadas ao vento aí pela imprensa, né? O epicentro da crise ali era a esposa do Zé Reinaldo, a Alexandra, na época, com, né, o embate com a própria Rosiana. Existia, foi esse mesmo o epicentro ali? Vou até responder por ele. Adriano, Felipe. Né? Não adianta, ele vai responder a mesma coisa. Não vem falar porque tu estava lá com o Zé Reinaldo. Vamos ouvir o outro lado. Porque o Zé Reinaldo já escreveu. Não, o Zé Reinaldo já escreveu, gente. Deixa o Adriano, vamos ouvir o outro lado. Que maldade, rapaz. É besteira, ele não cai nessa. Vai, Adriano. Eu só sei uma coisa, que o Zé Reinaldo ele tinha um apreço muito grande pelo Sarney Filho, meu pai. Exatamente. E o Sarney Filho era pré-candidato do Zé Reinaldo e poderia ter sido um pré-candidato, mas houve esse rompimento, que eu também
Aí que eu volto, só para finalizar o que eu estava querendo dizer, que a política, para mim, a minha análise da política, ela começa em 2002, não começa. Eu leio nos livros o governo de José Sarney, acho maravilhoso, não vivi o governo de José Sarney, acho bom na teoria, no livro, na história, todo mundo fala sobre isso. Mas a política, para mim, quando eu comecei, que já era mais adulto, já tinha acima de 20 anos e voltei para o Maranhão para trabalhar nisso, foi em 2002, há 20 anos. Então, a minha análise que eu faço hoje é a partir de 2002. Então, 2002, 20 anos vai acabar, 20 anos vai se completar em 2022, olha que simbólico. 2022 é quando o mandato de Flávio Dino acaba, 20 anos. Desses 20 anos, a Rosiana governou 6 anos e os outros, que eu não posso chamar oposição, né, porque já não são mais, 14. Vão acabar governando por 14. Hoje, esses outros governam por 11 anos. Então a gente não pode falar mais em passado e tudo, a gente tem que falar dos últimos 20 anos, que a maioria dos jovens que estão aí hoje estão se importando com esse período, né? Então esse período que eu acho que foi o período fatídico que aconteceu, foi 2002, não tem essa que Flávio Dino ganhou ou perdeu, porque olha, nas eleições que a Rosiana foi para a reeleição contra Flávio Dino, contra Jackson, contra essa turma toda. Vidigal, todo mundo, lembre-se muito bem. Flávio Dino não era. Já foi um aliado de Jackson, mas a partir do momento já era um concorrente do Jackson naquele momento. Então, a história é muito mais complicada e mais complexa do que simplesmente você falar, não, há 40 anos. Os últimos 11 não foi. E aquela eleição ali, só para encerrar esse bloco também, 2010, houve um choque geracional dentro do PDT ali, sabe, que aproveitaram, a turma nova que chegou, aproveitou a fragilidade do Jackson, né? E de todos aqueles históricos ali, e o Felipe sabe de episódio também sobre isso, que viveu lá dentro do bastidor. Não sei, porque senão não venho mais. Que houve também, sabe, um atropelo ali com o Jackson, na época houve um atropelo muito grande, e assim, que eu considero assim, o Jackson, um dos grandes políticos do Maranhão, foi literalmente atropelado naquela eleição. Só fazer um registro? Fala, Sensível. Eu sei. Só fazer um registro que é importante. Viu? Bem simples. Que isso o Zé Reinaldo já escreveu e eu fui testemunha da volta da conversa dele com Dona Marli, sua avó, e José Sarney, quando eles pediram a Zé Reinaldo, que é ainda muito amigo de Sarney Filho, porque até hoje o Zé Reinaldo, quando nos recebe como imprensa ou como amigo, fala, ele tem um apreço muito grande por Sarney Filho e foi pedido que ele apoiasse Sarney Filho e ele falou que sim. E nós estávamos no Palácio do Leão no sábado à tarde, quando ele chegou contando a novidade alegre, e ali quem estava à mesa comentou para ele, começa a tua derrocada a partir de agora. E o fato foi que Rosiana soube que Zé Sarney e Marli pediram, porque era mais do que justo, entendeu? Naquele momento, dentro daquele processo, e quem rompeu não foi Alexandra com coisa, foi Zé Reinaldo com coisa por causa da candidatura de Sarney Filho há 4 anos à frente. Bom, isso o próprio Zé Reinaldo me contou, eu já até falei aqui no programa, estou escrevendo esse trabalho, tem aquela palavrinha que é o título do meu trabalho, e é importantíssimo isso que o deputado falou, que é a tese que eu estou desenvolvendo, que o rompimento se deu de dentro para fora e não de fora para dentro, que é o resumo de toda essa história. Vamos dar nossa paradinha, senão fica um blocão e um bloquinho. A gente volta já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o deputado estadual Adriano Sarney, que é do PV, o Partido Verde. Sim, Felipe, você queria perguntar. Bom, vamos para a política municipal, porque tá candidato já declarado, lançado pelo César Pires. Tu não vê mais, deixa ele falar. Vai, Felipe. César Pires confirmou para nós. Deputado, o que Adriano Sarney, como pré-candidato oficial já, do Grupo Sarney, do Partido Verde e dos partidos que quiserem não estar alinhado ao Partido dos Leões, como o senhor chama, o que Adriano Sarney vai ser diferente de todos os prefeitos que passaram por São Luís? Como mudar essa história estrutural e de renda do Maranhão, principalmente de São Luís, não do Maranhão? Bom, Felipe, muito interessante a tua pergunta. Em primeiro lugar, eu sou pré-candidato pelo PV. Em relação ao Grupo Sarney, aí
você envolve MDB, envolve Rosiana, envolve outras pessoas. Como eu disse, eu sou presidente do PV, do meu partido, a nível estadual. O meu partido se reuniu, me lançaram minha pré-candidatura, ainda não de forma oficial, mas lançaram entre ordens. Começa a andar, começa a conversar com as pessoas e vamos em frente. Então, hoje eu sou pré-candidato do Partido Verde. Acredito que para a gente conquistar todo o grupo vai ser feito ainda um trabalho de convencimento e tudo isso. Mas eu sou pré-candidato, pretendo ir até o final, me sinto preparado. Como eu disse a vocês, eu podia estar hoje morando em qualquer lugar do Brasil, do mundo, porque me convidaram para isso. Na época que eu trabalhei no banco internacional, podia estar lá, mas não, preferi vir a São Luís. Meus filhos nasceram aqui, eu tive esse sonho de ajudar minha cidade, ajudar o Maranhão, porque eu sempre achei que necessitava de pessoas para ajudar o nosso estado, que apesar de ser rico, é o pobre ao mesmo tempo. Então, qual é a minha ideia para São Luís básica? Em primeiro lugar, gestão. Precisamos ter uma prefeitura, um prefeito, uma equipe que tenha uma boa gestão. Em primeiro lugar, administração. Hoje, alguns prefeitos, não vou generalizar, mas alguns prefeitos se elegem e somem da cidade. Isso aí eu considero um verdadeiro absurdo. Eu acho que o prefeito tem que estar na obra, tem que estar andando com seus secretários ao lado, ver os problemas na comunidade. Eu acho que ser prefeito de uma cidade, de uma capital, não é brincadeira. E eu acho que nós precisamos de gestão. Abrir esse livro escondido aí das finanças municipais, que eu tanto busco para saber os orçamentos e não consigo achar. Não tem a transparência necessária que a gente precisa. Mas já estou solicitando formalmente as informações, porque eu quero estudar antes de começar a discussão. Até mesmo na última eleição de prefeito de São Luís, a gente via ali os debates, mas não via realmente as propostas de forma objetiva, de forma concreta. São Luís é uma cidade portuária. Quem que vocês conhecem aqui que trabalha no porto ou para o porto, numa grande empresa que vende produtos para a China, que vende produtos para os Estados Unidos, que vende produtos para a Europa? Porque era isso que nós precisávamos ter aqui. Nós precisamos ter um retroporto, que é toda aquela área perto do porto, com várias indústrias. É isso que nós precisávamos. Nós precisávamos que as pessoas, que todo mundo, que seu vizinho, que seu familiar, que todo mundo trabalhasse em algo relacionado ao porto, porque aqui nós temos a vocação portuária. Número 1. Segunda vocação importante, turismo. Aqui nós devíamos ser a porta de entrada para a maior maravilha do mundo, que se chama Lençóis Maranhenses. Eu estudei na França e trouxe aqui uma namorada, era minha noiva, para vir passear. Ela já tinha ido à Ásia, à Amazônia, a vários lugares. Quando ela chegou nos Lençóis Maranhenses, ela chorou e ela disse: eu nunca vi isso, eu já estive no deserto do Saara e eu nunca vi uma beleza tão grande quanto um deserto aqui, mas com piscinas naturais, que você consegue ver tudo, com peixinhos ainda. Então, ela depois logo ali a praia. Então, precisamos que São Luís seja a porta de entrada da Rota das Emoções e não o Ceará. Então, como é que nós vamos fazer com que esse turista que vai para os Lençóis pare aqui em São Luís, fique aqui em São Luís? Felipe, porque eu sou empresário também, mas eu estou sem tempo para empresariar. Mas uma grande ideia que eu posso dar para qualquer um aqui: alguém precisa abrir um restaurante dançante no centro de São Luís, com as nossas danças, com o Bom Meu Boi. Chega um turista japonês, chinês aqui, e quer ver o Bom Meu Boi, ele não sabe onde é que ele vai ver o Bom Meu Boi, num dia de terça-feira, quarta-feira. Como era o Sargentelli no Rio de Janeiro. Exato. Trazia voo charter. Exatamente. Olha, você vai lá para Buenos Aires e você vai nesses restaurantes de tango. Ainda faz um workshopzinho de tango lá. Ainda faz um workshop, compra, come, não sei o que. Então você vai lá num restaurante desse, ouve lá as músicas tradicionais aqui do Maranhão, come aquela bela comida maranhense que é maravilhosa, o camarão que nós temos aqui é o melhor do mundo, e aí você desenvolve o centro histórico, desenvolve a nossa orla. Pena, claro,
as praias estão poluídas, mas isso aí é uma questão que nós temos que resolver junto com o governo do estado, com o governo federal, fazer igual como fizeram lá o ACM na Bahia, o ACM pai, o ACM avô, lá na Bahia, não atual por aqui, fez a Bahia Azul, em que ele conseguiu tratar todo o esgoto de Salvador, empurrando lá para o meio e tirando aqui da orla. Então, São Luís, a gente vive hoje na década de 80 ainda. Com certeza. Adriano, vamos pular assim, eu sei que você é um grande gestor, tem currículo, tem serviço prestado no Maranhão, mas não vamos pular assim, a parte da campanha, né? O que eu queria te perguntar? 2 perguntas, nosso tempo é curto. A primeira, na eleição passada de prefeito, né, o candidato Brade no segundo turno estava num franco crescimento ali, né, à frente do Edivaldo. Aí teve aquela polêmica na Assembleia, né, quando ele vendendo a imagem de que era o apolítico, não tinha apoio, e você contrapôs e fez ali com que Brade ali tomasse o primeiro tombo na corrida eleitoral. Eu acompanhei as pesquisas, eu vi isso, né? E você é candidato agora, né, pré-candidato, e certamente deve ser pelo partido, né, vai reencontrar o Brade de novo, né? Nesse espectro ali, você já conversou com ele depois daquilo? Houve alguma conversa nesse sentido? Não, ou foi caso encerrado? Logo após, a gente continuou colega na Assembleia Legislativa, ele virou oposição, porque até então ele não era, ele era líder do bloco do governo, para quem não lembra, o Brade era parte do governo Flávio Dino. Então, depois das eleições, ele ficou muito chateado com o Flávio Dino e passou a ser oposição. E eu já estava lá na oposição como eu estou até hoje aqui, né? Então, eu fiz oposição em algumas questões, eu atuei junto com ele na oposição, né? E a gente tinha uma conversa natural, mas claro que... Ficou uma rusga. Claro que ele deve ter ficado chateado com aquela situação, assim como eu também fiquei, porque não tinha nada a ver ele colocar ali a questão da família Sarney, a questão do grupo Sarney. Eu acho que a gente estava até torcendo por ele, porque a gente estava contra o Edivaldo, e aí não tinha nada a ver para ele se achar o apolítico, coisa que ele não é e nunca foi apolítico, teria que colocar ali que era contra Sarney, sendo que Rosiana foi governadora e ele fazia parte da base do governo de Rosiana o tempo todo lá como deputado estadual, recebendo emenda, recebendo tudo, e chegar lá e falar que é anti-Sarney porque é apolítico, coisa nenhuma. O Brade sempre foi político, o pai dele sempre foi político, a família dele sempre foi político, e não tem nada de apolítico. Aliás, esse negócio de apolítico, eu não acredito, isso é balela. Não existe nenhum candidato ou pré-candidato aqui em São Luís que é apolítico. Esses que ficam fazendo coisa no Instagram, essas bobagens, nenhum é apolítico, todos são políticos. Ou se elegeram por força do governo estadual, por força de algum órgão público ou ter algum padrinho. A segunda, caso, né, você seja eleito, você citou o caso das praias que estão poluídas de fato, e a gente lamenta muito por isso, a gente reclama, né? Eu até dei um tempo de caminhar ali pelo olho d'água ali, porque... Não pegar ziquezira para não pegar ziquezira por ali. Você falou uma coisa importante, né? A responsabilidade é do governo. Caso você seja eleito ali, você vai estabelecer um diálogo com o governador Flávio Dino? Na verdade, é obrigação do governo estadual e do governo federal de apoiar a cidade, porque ele não vai estar apoiando o prefeito Adriano, ele vai estar apoiando os maranhenses do Novicense. Agora eu tenho uma emenda participativa. Melhorando a pergunta, deputado, melhor pré-candidato. O senhor, numa posição estadista, eleito prefeito de São Luís, procuraria... O Bolsonaro não teria tanto problema porque seu avô já recebeu até continências e reverências do Bolsonaro, né? Pena que aconteceu isso com o Zé Sarney. Aliás, podia não ter isso na biografia dele. Fica o registro. Reverência é reverência. Fica o registro, né? Felipe. O Bolsonaro seguir os conselhos, pelo menos assim, eu tenho certeza que não sairia essa loucura toda, né? Se tivesse um conselho... Eu deveria aprender elegância com o avô do deputado. Nossa, não vai dar tempo dele responder. Ele vai procurar o Flávio Dino, se for eleito? Vai ter um papel estadista? Claro. Com certeza. Ele, o Bolsonaro, os ministros, todos eu vou procurar. Os senadores... Todos eu vou procurar. A gente não vai dar tempo de fazer o bloqueio e compartilhar hoje, mas um deles que eu ia mostrar para o senhor, deputado, era o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, principalmente, primeiro pela origem do seu partido, que é o Partido Verde, que nasceu com essa aura
é ambientalista, e segundo, porque o seu pai já foi citado por mais de 2 ou 3 pessoas aqui como tendo sido um bom ministro do meio ambiente, coisa que inclusive eu concordo. O que o senhor acha do ministro Ricardo Salles? Bom, o que está acontecendo? Só para lembrar aos telespectadores que eu, infelizmente, talvez não gostem do Bolsonaro aqui. Eu fui o primeiro político de mandato no Maranhão a declarar apoio ao Bolsonaro. Por quê? Não porque eu concordo com tudo que ele fale, mas porque eu sou, de uma certa forma, conservador, liberal na economia e também sou anticomunista. No PCdoB, a ideologia do Flávio, eu sou completamente contra. Então, é lógico que eu gostaria que o Bolsonaro ganhasse nesse contexto, só que hoje eu estou até um pouco decepcionado porque eu estou vendo que ele não está fazendo aqui uma gestão em São Luís e no Maranhão. Mas a metade da população está com o senhor, deputado. Que precisa, então, exatamente. Eu pensava que ele ia estar mais presente aqui. Isso eu falo para todo mundo que quiser ouvir. Sim, agora é o seguinte, o Ricardo Salles, então o Bolsonaro e o Ricardo Salles cometeram um grande erro, que foi o quê? Foi achar que o meio ambiente não era importante, tá bom? Então, levaram tanta porrada na mídia nacional e principalmente na internacional, que hoje eu tenho certeza absoluta que eles sabem da importância que é o meio ambiente. O meio ambiente hoje é uma força internacional de altíssima repercussão que ninguém pode simplesmente fechar os olhos ou dizer que não vai cumprir. Será que sabem, deputado, que o Bolsonaro tem dificuldade para aprender, assim? Pois é, o que eu quero te dizer é o seguinte... Sarney tem que ir lá aconselhar ele, rapaz. Fale isso para o seu avô. Né? Porque não tem jeito aquele homem. Bom, o nosso tempo já acabou, dá para o senhor terminar, fique à vontade. Eu quero agradecer a sua presença e volte mais uma vez aqui, deputado. Não, ele vai ter que voltar, porque nós não conseguimos perguntar. Não falamos das emendas impositivas, mas é assim mesmo. E falar também um projeto importante, até a gente viu os outdoors na cidade, né, que o deputado pediu para a população decidir a destinação das emendas. Isso. Acho importante, a gente estoura um pouquinho, Geraldo, mas ele registra isso, dá tempo de falar isso. É importante porque, pela primeira vez no Maranhão, Geraldo, todo deputado estadual ele tem direito a 4 milhões de emendas para indicar, certo? O governo depois é responsável a liberar esse dinheiro. Para mim, geralmente, eles colocam muita dificuldade porque eu faço oposição. Mas, esse ano eu inovei. Fui o primeiro deputado estadual a dar a possibilidade para que qualquer cidadão entre no meu site e indique projetos que beneficiam a sua comunidade para que a gente possa indicar esses 4 milhões. Então, essa pessoa vai primeiro entrar no meu site, adrianosarney.com.br, vai fazer uma pequena proposta lá, a gente vai escolher as pré-propostas e com essas pré-propostas nós vamos chamar esses candidatos até o nosso gabinete para acompanhar todo o trâmite de toda a situação para que a gente possa liberar esses recursos. Desde a votação no plenário no final do ano até a liberação no governo e as visitas às secretarias no ano que vem para que a gente possa liberar esses recursos. E também é interessante porque o próprio autor, né, que faz parte da população, vai fiscalizar também a obra, a iniciativa com o dinheiro público, que isso é muito importante. Então, peço aí que todos... Literalmente, que sacada, botaram a faca no pescoço do Flávio Dino, rapaz, que jogada, hein? Então é isso, deputado, mas separe um tempinho para voltar aqui, porque aqui é o nosso parlamento da comunicação. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês, quero aqui agradecer a toda a audiência e dizer que eu estou à disposição para retornar quando receber um próximo convite. Obrigado. Isso aí. Obrigado, Adriano. Um abraço para meu amigo Linhares, né? Ô, velho Linhares. Faltou Linhares aqui hoje. Podia ter feito um analistão. É mesmo, fazer um especial com 2 horas. Vamos nós. Bom, é isso. Obrigado principalmente aos senhores e senhoras e às senhoras que colaboram com a gente, mandando sempre uma opinião. E até amanhã, com certeza.